Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana de estudos. A nossa disciplina é Empreendedorismo e Inovação. Eu sou o professor Guilherme Roldão e na aula de hoje nós iremos tratar do plano financeiro, dos planos de negócio que estamos desenvolvendo, né? Vamos chegar agora aqui na parte dos números. Vamos chegar aqui, né, onde está envolvendo aqui já um pouco de matemática, né, um pouco de dinheiro. E aí muita gente se empolga com isso. Então vamos lá, vamos tratar a realização do plano financeiro. Se parte do princípio de um investimento total que será realizado, onde nós vamos então determinar o total de recursos que serão investidos para que a empresa inicie o seu funcionamento. O investimento total, então, ele é composto pelos investimentos fixos, pelo capital de giro e pelos investimentos pré-operacionais. Esses três assuntos serão o tema do nosso encontro de hoje. Então, iniciaremos aqui falando agora dos investimentos fixos. Os investimentos fixos, pessoal, então, correspondem a todos os bens que você precisa comprar para que o seu negócio funcione de maneira apropriada. Nesse momento, você vai relacionar os equipamentos, as máquinas, as mobílias, os utensílios, as ferramentas e os veículos que você vai adquirir, qual é a quantidade necessária, o valor unitário de cada um e o total que será desembolsado para a aquisição desses bens. Depois, vamos tratar então aqui do capital de giro. Capital de giro, pessoal, é o montante de recurso necessário para que a sua empresa funcione de forma normalmente, né? Com fôlego, compreendendo a compra de mercadorias, né, de matérias-primas, no caso das atividades industriais, as mercadorias, no caso das atividades comerciais, o financiamento das vendas, dando prazo aí para os nossos clientes pagarem, e o pagamento das despesas correntes da empresa. Então, primeiro, do capital de giro, vamos realizar aí a estimativa de um estoque inicial. Essa estimativa é composta pelos materiais, no caso das atividades industriais, aqui vamos falar das matérias-primas, né? E na atividade comercial também temos a utilização de embalagem, que será, né, fundamental para a fabricação dos produtos, ou, no caso do comércio, para a compra das mercadorias que serão revendidas. Nesse momento, nós vamos identificar quais serão os materiais ou mercadorias que devem ser comprados, as quantidades mínimas necessárias, o preço unitário e o total global a ser desembolsado. Para isso, pessoal, nós vamos levar em consideração a capacidade de produção, o tamanho do mercado e o potencial de vendas da empresa. O estabelecimento ali de um caixa mínimo é um capital de giro próprio, tá? Necessário para movimentar o negócio. Ele vai representar, moçada, o valor em dinheiro que a empresa precisa ter guardadinha lá no seu caixa para cobrir os custos que a empresa está já em plena atividade, até que os nossos clientes comecem a pagar as suas contas, até que o dinheiro dos clientes comece a entrar efetivamente no caixa. Então, para isso, a empresa precisa de um recurso financeiro para ela estar respirando. Então, nada mais, né, trocando em miúdos, é uma reserva inicial de caixa que a empresa terá, né, para poder se manter até que os clientes efetuem os seus pagamentos, né? Os clientes que compraram efetivamente a prazo ou os clientes que ainda entrarão, né, na nossa empresa para realizar as suas compras. Para a gente fazer o cálculo dessa necessidade líquida de capital, né, de giro, será preciso definir então os prazos médios de venda, de compra e os prazos médios de estocagem. Então vamos lá. Primeiro passo, então, estabelecer ali a relação de contas a receber, né? O cálculo do prazo médio de vendas. Então, nós temos uma relação ali onde nós vamos estabelecer a média de prazo que será concedido para os clientes para que eles efetuem os seus pagamentos
assim que eles realizarem as suas compras. Então nós temos um exemplo aqui nessa tabela de uma empresa que adota ali 4 modalidades diferentes de pagamento. Então, uma empresa que trabalha com pagamentos à vista, a prazo, ela trabalha ali com 30, com 60 e com 90 dias. Inicialmente, né, esse empreendedor, ele mensurou que 20% das suas vendas estimadas serão à vista. Então, a gente tem número de dias zero ali, né? Então, a média ponderada em dias para entrar dinheiro do caixa é na hora, tá? 0 dias. No caso ali de vendas a prazo com 30 dias, ele estipulou ali que em torno de 45% das vendas serão realizadas com prazo de 30 dias. Então, nós temos 45% ali de 30 dias, nós temos ali uma média ponderada de 13 dias e meio ali para que o recurso entre no caixa. Por quê? Porque nós estamos considerando as vendas que entraram a prazo. Então, nós temos aí já uma média ali de dias, né, ganhos com fôlego de caixa. Para as vendas ali com 60 dias, esse empreendedor estipulou que 30% em média das vendas serão realizadas aí com 2 meses. Isso vai dar uma média ponderada em dias em 18 dias, né? E no caso de vendas com 90 dias, com 3 meses, ele acha que 5% das vendas ocorrerão desse formato. E aí a gente tem uma média ponderada ali de 4,5 dias ali para a entrada de dinheiro no caixa. Somando tudo isso, então nós temos um prazo médio total de 36 dias, tá? Que é o prazo médio de vendas dessa empresa. Bom, o segundo passo é o cálculo médio de compras, né, baseada nos fornecedores. Segue praticamente a mesma lógica do item anterior, sendo que nesse caso aqui nós temos 2 modalidades de prazo de fornecedores, onde o fornecedor trabalha com prazos à vista ou o fornecedor que trabalha com prazo de 30 dias. Então, a gente tem uma média ponderada em dias ali de 15 dias, né, o cálculo médio de prazo de compras. Então, a cada 15 dias ali, nós vamos estar fazendo compras, né, ou vamos estar pagando os nossos fornecedores. No nosso terceiro passo, em relação aos estoques, o empreendedor vai fazer uma estimativa, né, do cálculo da necessidade de estoque. Esse cálculo estabelece qual que é a permanência da matéria-prima ou das mercadorias estocados dentro da empresa. Lembrando que quanto maior é o prazo de pagamento, o prazo de permanência dessa mercadoria no estoque, mais gerará, né, uma necessidade de capital de giro. Então, nesse caso aqui, essa empresa fez uma estimativa de giro de estoque de em torno de 5 dias. Ela consegue fazer um giro de mercadoria. O quarto passo vai ser o cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estabelecer a diferença entre os recursos da empresa que se encontram fora do caixa, que são as contas a receber dos clientes, mais os estoques que ainda não foram vendidos. Estabelecer os recursos, o valor dos recursos de terceiros que nós temos no caixa da empresa, no caso, aquilo que nós temos com credores, os nossos fornecedores. Se esse número der positivo, esse resultado vai indicar o número de dias que o caixa vai ficar descoberto se nós não tivermos um capital de giro efetivo para cobrir essas despesas. Mas se o número der negativo, ele aponta que os recursos financeiros que estão entrando no caixa da empresa, eles vão ser suficientes, né, antes mesmo de que os pagamentos dos nossos clientes entrem efetivamente no nosso caixa. Um exemplo a gente dá ali, né? A gente tem lá a relação dos números que nós calculamos anteriormente. Então, nós pegamos lá as contas a receber com prazo de 36 dias, os estoques com prazo ali de giro de 5 dias. Então, a gente tem ali os recursos da empresa fora do caixa em torno de 41 dias. Quando a gente pega e faz essa contrapartida com os recursos de terceiro, né, no caixa da empresa, que é o que a gente está trazendo ali dos nossos fornecedores, que dá uma média ali de 15 dias para estabelecer esses pagamentos, nós temos ali, né, a diferença entre o recurso fora do caixa com os recursos de terceiro do caixa, nós temos uma necessidade líquida de capital de giro em dias, de, em média, 26 dias. Então, 26 dias essa empresa precisa, né, de um recurso financeiro para ela poder respirar. Ela precisa de 26 dias referente a esse período em valores, né, do caixa,
para que ela tenha o seu caixa mínimo, que é o que representa essa reserva de dinheiro, né, para que a empresa financie as suas operações iniciais. Isso vai ser obtido quando nós multiplicarmos a necessidade líquida de capital de giro em dias pelo custo total diário da empresa. Bom, então vamos tratar aqui do último elemento, que são os elementos de investimento pré-operacionais. Nesse caso aqui, nós estamos compreendendo todos os gastos que vão ser realizados antes do início da atividade da empresa. Então, antes da empresa começar a operacionalizar, alguns gastos pré-operacionais acontecerão. Isso quer dizer que antes que a empresa abra as portas e começar a vender, ela já vai ter alguns desembolsos. Alguns exemplos que nós podemos tratar são de investimentos pré-operacionais, né? Despesas, por exemplo, com reforma do prédio, pintura, instalação elétrica, troca de piso, por exemplo, ou mesmo aí taxa de registro, né, na junta comercial ou com cartórios. Então são recursos que precisam ser desembolsados aqui mesmo antes dos clientes realizarem 1 centavo de compra. O investimento total, então, o resumo que a gente pode tratar é o somatório das estimativas dos investimentos fixos, somatório do capital de giro e a estimativa de investimentos pré-operacionais. Então, depois você vai avaliar se o capital para a criação da empresa será feito a partir dos seus recursos próprios, você vai tirar recursos dos seus investimentos pessoais, ou você vai atrás de recursos de terceiros, ou você vai utilizar as duas modalidades. Aí, nesse caso, lá no nosso trabalho, você vai apontar em forma percentual, né, quanto você vai utilizar de recursos próprios ou de recursos terceiros, ou só recursos próprios ou só recursos de terceiros, tá? Bom, vamos tratar aqui de estimativa do faturamento mensal da empresa. Essa é uma forma complicada da gente pensar, né? Como é que nós vamos estimar o faturamento mensal de uma empresa que ainda nem vendeu nada, que ainda nem trabalhou? E uma forma que nós temos de fazer essa estimativa de quanto a empresa vai faturar por mês é multiplicar a quantidade de produtos que serão oferecidos pelo seu preço de venda, né? Ou pelo menos uma quantidade que você espera vender por isso, né? Deve ser baseado muita informação de mercado, ou seja, o quanto o concorrente vende. Nós vamos vender mais ou vender menos que o concorrente? Vamos trabalhar com cenários conservadores, otimistas, né, mais pessimistas? Então, por isso, nós vamos considerar o preço que é praticado no mercado pelos concorrentes imediatos e o quanto que os potenciais clientes estão dispostos a pagar por isso. A gente consegue já fazer uma estimativa de faturamento mensal para essa empresa, estabelecendo inclusive metas, né, para serem cumpridas baseado nos meses que você pode estimar aí um crescimento, né, de vendas mensal ou bimestral. Bom, aí fica ao seu critério. Outra relação é a estimativa do custo unitário de matéria-prima, né, ou de material direto ou ainda de terceirizações. Ele vai ser calculado o custo com os materiais de matéria-prima mais embalagem para cada unidade fabricada. E os gastos com matéria-prima e embalagem são classificados com custos variáveis. Por quê? Porque também no comércio, né, são utilizados como custos variáveis. Por quê? Porque à medida que se compra mais, se gasta mais. À medida que se vende mais, se gasta mais também. Então, eles são proporcionalmente, né, relativos aqui aos gastos. Esses gastos são relativos às vendas. Para se fazer a estimativa dos custos de comercialização, serão registrados aqui os gastos com impostos, com comissões dos vendedores ou dos representantes comerciais, que nós vamos tratar aí para vender os nossos produtos, né, para poder divulgar a nossa marca. Esse tipo de despesa incide diretamente sobre as vendas, né, assim como o custo com material direto ou com as mercadorias vendidas no caso do comércio, e é classificado, como nós já vimos, como um custo variável. Para calcular, né, basta você aplicar sobre o custo total das vendas previstas o percentual dos impostos e das comissões que serão embutidos aí nessa venda. Na tabelinha lá é bem simples, tá?
pagamento das porcentagens com impostos ou mesmo com as porcentagens que você vai determinar de remuneração para os seus vendedores. Para fazer a apuração dos custos do material direto ou das mercadorias vendidas, né? Material direto se tratando de indústria, mercadoria vendida no caso de comércio. Nessa etapa aqui nós vamos fazer essa apuração. O custo desses materiais diretos ou das mercadorias vendidas vai representar o valor que deverá ser baixado no estoque quando for efetivada a venda. Então, seu estoque ele não tem só um valor numérico em quantidade, ele tem um valor monetário de quanto o seu estoque vale, né? Então, quando a gente vende uma mercadoria, eu vou tirar do estoque essa mercadoria em valor quantidade, mas ele vai sair do estoque, essa baixa também, esse valor do custo do material direto ou do custo da mercadoria vendida. Para fazer esse cálculo, somente você fazer a multiplicação da quantidade estimada de vendas pelo custo de fabricação ou pelo custo de aquisição. Na tabelinha também, bem simplesinho, direto isso lá. O custo com material direto ou mercadoria é classificado também como um custo variável, ou seja, à medida que se vende mais, nós vamos gastar mais. Existe também dentro do plano financeiro uma estimativa que se faz com o custo de mão de obra. Nesse momento aqui nós vamos definir quantas pessoas serão contratadas, ou seja, qual que é a mão de obra necessária para que essa empresa se desenvolva. Dessa forma aqui você vai pesquisar e determinar quanto cada colaborador vai receber. Importante você estar atento à questão dos pisos salariais junto aos sindicatos que representam essa classe. Além do pagamento de salário, também você deve considerar os custos com os encargos trabalhistas, né? Esses encargos sociais, FGTS, férias, 13º, INSS, eventuais horas extras. Ufa, né? Tem um monte de encargo aqui que onera a folha de pagamento no Brasil. E aí é importante que você, empreendedor, conheça também todos eles para você não ser surpreendido por esses gastos. Sobre o total dos salários, você deve aplicar então esse percentual relativo aos encargos sociais, somando então ao total dos salários. E você vai compreender então qual que é o custo total com mão de obra que a sua empresa vai perceber. Outro elemento também dentro do plano financeiro é a estimativa do custo com depreciação. Então, o que é depreciação, pessoal? Depreciação é a perda de valor que o produto tem, que a máquina tem, que o veículo tem, por desgaste físico ou mesmo por desatualização tecnológica. Para fazer esse cálculo de depreciação, é importante que a gente estabeleça alguns critérios para se fazer a substituição desse ativo a longo prazo. Então, nós vamos relacionar ali quais são as máquinas, os equipamentos, as ferramentas, os utensílios e os veículos, ou entre outros, que serão utilizados nessa atividade. Vamos estipular ali o tempo médio de vida útil desses bens. Geralmente o próprio fabricante informa isso. Para quem não encontrar no fabricante, a literatura tem, na internet você encontra a tabela de tempo de vida útil dos bens, né, para fazer cálculo de depreciação. Daí você simplesmente vai dividir o valor desse bem pela a quantidade de anos de vida útil para saber o valor da depreciação anual desse ativo. E aí, depois você vai dividir esse custo anual da depreciação por 12 para poder entender qual é o valor da depreciação mensal do seu patrimônio. Tá? A gente faz o cálculo de depreciação somente para ativos de alto valor agregado, ok? Nós não vamos fazer cálculo de depreciação para produtos, né, de valores financeiros insignificantes. Realizaremos também a estimativa dos custos fixos operacionais mensais. Então, até agora nós tratamos dos variáveis, que são aqueles que, dependendo da quantidade vendida, eles serão proporcionais, né? Agora, já os custos fixos são os gastos que não se alteram em função do volume de produção, né, ou da quantidade vendida. Então, a gente tem como exemplo ali salários, né, aluguel, independente se você vendeu ou não, independente se você produziu ou não, esses compromissos precisam ser honrados.
né? E eles ocorrem independente do nível de faturamento do negócio. Então, é importante que você liste, né, todos os custos fixos e estimar valor mensal para a sua atividade. Aí, nós chegamos, então, no momento do demonstrativo de resultados. Depois que você reuniu todas as informações sobre estimativa de faturamento, sobre os custos totais, né, tanto os fixos quanto os variáveis, você vai conseguir prever o resultado dessa empresa. Nós vamos verificar se essa empresa ela vai provavelmente trabalhar no lucro ou provavelmente ela possa trabalhar no prejuízo. E aí cabe a você, empreendedor, né, já com seu plano de negócio, fazer modificações, caso seja necessário, ao longo ali dessa história que está sendo construída, para que você, né, tenha pelo menos um roteiro a seguir, né, sem ser pego de surpresa, ou talvez até nesse momento aqui abandonar a atividade, entendendo que todos os esforços já foram feitos e mesmo assim ela não dá saldo positivo, né? Ela permanece no prejuízo. Entendido isso, moçada? Então, as tabelinhas estão disponíveis lá para vocês fazerem o preenchimento. O pessoal me perguntou se pode ser à mão, se pode ser digitado. Moçada, faça do jeito que vocês acharem mais fácil. O importante é que vocês façam. O importante é que vocês conheçam como se desenvolve um plano de negócio. Entendido? Para aqueles que ficaram comigo até aqui, eu agradeço a companhia de vocês, desejo uma boa semana de estudos e até a próxima!